Olá, meus irmãos, meu saravá a todos. Vamos fazendo uma prece ao nosso Pai Olorum, pedindo a Ele que nos envolva em mais esse programa, Umbanda Eu Sinto. A bênção aos meus mais velhos, aos meus mais novos. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre mais um dos fundamentos da Umbanda, que é as guias espirituais, as contas, como muita gente chama. Então a gente vai falar rapidamente, porque também cada casa tem o seu segmento. Mas existem aquelas pessoas que nos procuram, que são leigas, totalmente leigas no assunto, e passam em consulta com as nossas entidades, e às vezes a entidade fala para a pessoa, compra para a pessoa, filho, traz uma guia branca, aí o filho vai lá na casa de Umbanda, compra a guia branca, traz o guia, cruza aquela guia, a pessoa usa e muitas vezes não sabe nem o porquê está usando. Cada casa, como eu disse, tem um fundamento. Existem as casas que elas mesmas, para os seus filhos, constroem as suas próprias guias, fundamentam as suas próprias guias com um número exato de contas, contas ímpares, contas pares, né? Tem casas que só usam guias feitas com elementos da natureza. Já tem casas que não, que usam essas guias que nós compramos em casas de Umbanda, que são as guias feitas de miçanga, e ainda acabam levando alguns elementos, como nesse caso aqui nós temos uma guia com uma âncora, que é uma guia cruzada por uma cabocla de Iemanjá, e assim sucessivamente. O que a gente quer tentar esclarecer aqui para vocês, meus irmãos, é que por essas pessoas que nos procuram, perguntando, né, mas por que a guia branca? Por que a guia azul? A gente parte de um princípio que na Umbanda a gente trabalha sobre a regência das 7 linhas de Umbanda, sobre a regência das 7 forças divinas. Então nós temos o branco ligado ao nosso divino Pai Oxalá, que representa a paz, que representa a limpeza, que representa, na realidade, as outras 6 forças, em si, na realidade, as 7 forças espirituais. Então, é muito comum os guias, até para aqueles que não têm o conhecimento, os guias passarem para que aquele filho use uma guia branca para se proteger, até o filho ter maior conhecimento e poder trocar ou agregar outra cor à sua guia. A guia de Oxalá, ela serve para todas as coisas. Ela serve para nos dar essa divina proteção, que é a proteção que vem do alto, a proteção do branco, a proteção que serve tanto para curar como para abrir caminhos, enfim. O branco de Oxalá. O azul claro de Iemanjá, a força das águas. O amarelo vem da força de Oxum. O rosa vem da força tanto das crianças, como também, em algumas casas, da força de Oxum. O roxo, para alguns, vem da força do povo da Calunga, Senhor Obaloaê, Senhor Mulu. O marrom vem da força de Xangô. O vermelho vem da força de Ogum. Então, essas cores básicas que nós já apresentamos, que nós já trabalhamos na Umbanda, geralmente elas contêm essas cores nas guias de 7 linhas. Então, tem casa que usa a guia de 7 linhas representando ali as 7 forças. Mas não entrando muito dentro dessa questão das cores, porque esse é o tema para um outro programa, a gente hoje vai falar especificamente do porquê da guia. A guia, na realidade, é mais um elemento de proteção que o médium tem. E muitas vezes o guia, ele estende essa proteção pro assistido, até pela condição que esse assistido tem, pela condição de lidar com energias, de ser muito sensível a algumas energias. Então nós na Umbanda usamos no pescoço as guias, e essa guia ela é preparada. Nós nunca devemos chegar na casa de Umbanda, pegar a guia, comprar, já trazer e colocar no pescoço. Não. Essa guia ela tem que ser preparada. Ela tem que passar por uma limpeza de ervas, ela tem que passar por uma limpeza de águas, ela tem que passar
por uma limpeza ali, para ser incensada na defumação. Ela tem que ser muitas vezes cruzada pelo guia espiritual para que ela trabalhe na condição de vos proteger. Porque a partir do momento que você coloca uma guia no pescoço, ela está abrindo um portal. E esse portal, ele está trabalhando, tanto do seu alto quanto ao seu embaixo, tanto à sua direita quanto à sua esquerda. Então, está gerando uma energia nessa guia. Então, às vezes acontece da gente estar com uma guia por baixo da roupa, a gente vai em determinados lugares que tem uma energia um pouco mais pesada, essa guia estoura. A gente fala, nossa, eu estava carregado. Não é que você estava carregado. Você, como médium, recebeu uma descarga, muitas vezes, ao qual essa guia, ela segurou essa descarga e ela se desfez. Essa é a função da guia. Por isso que nem sempre a guia, quando arrebenta, nós devemos refazer. A gente deve sempre perguntar para o guia espiritual, pai, mãe, posso refazer? Muitas vezes o guia fala, não, essa guia tem que ser despachada em água corrente. Por quê? A condição dela de condução de energia já se esgotou. Aqueles elementos já trabalharam. Então eles precisam ser devolvidos à natureza e você confeccionar uma nova guia. Mas é para isso. A guia, quando ela estoura, melhor a guia estourar do que você receber aquela carga e você se estourar com uma enfermidade, com uma energia nociva. Então as pessoas, mas por que o guia receitou para o consulente? Porque muitas vezes aquele consulente, ele por não ter ainda desenvolvida a sua mediunidade, não ter ainda um preparo espiritual, ele precisa de uma proteção. Então o guia pede aquela determinada guia, o guia trabalha naquela guia e fala para ele, olha filho, toda vez que você for trabalhar, você usa essa guia. Por quê? Porque o guia, ele já detectou que lá no trabalho desse filho, existe uma energia um pouco pesada, onde esse filho, ele está absorvendo essa energia e ele não está conseguindo descarregar. Então ele vai usar essa guia como proteção, para que aquilo que ele absorver, através da força também que existe ali da imantação do guia espiritual, aquela energia que ele absorveu, ela seja expurgada. Muitas vezes, a gente usa a guia para pôr de proteção no carro. Por quê? Porque o carro também recebe descarga. Às vezes, que carro bonito, olha que isso, que aquilo. Ou a gente vai em lugares que tem energias pesadas que ficam agregadas no nosso carro. Então a guia está lá exatamente para absorver essas energias. Isso é mais um dos elementos que a Umbanda trabalha, como nós falamos em outro programa sobre vela, sobre erva. Mas queremos deixar aqui registrado que cada casa tem a sua forma de lidar. Muitas vezes usamos as contas para identificar o nosso pai ou a nossa mãe espiritual. Mas, na grande maioria das vezes, a intenção das guias é para proteger o médium. E deixar uma coisa bem clara. Ninguém é avaliado, nenhum médium é avaliado pela quantidade de guias que existe no pescoço. Tá? Então, a gente aprende com os guias que não há necessidade de você ter aquele monte de guia no pescoço. Mas é importante você ter uma guia que faça esse trabalho de proteção do médium ou de proteção do filho que esteja aí, ali recebendo aquela guia do guia espiritual para que essa guia trabalhe. Então sempre pergunte, estourou a guia? Devolva na natureza. Vá, devolva na natureza. Pai, posso refazer? Posso refazer. E uma coisa que tem que ficar bem clara antes de nós terminarmos esse nosso vídeo. As guias são amarradas, elas são feitas, às vezes desamarra. E não é porque a guia quebrou que toda vez é carga. Então tem que ver se às vezes não enroscou, não puxou, não estourou. Sempre pergunte ao guia, pai, olha, minha guia abriu, minha guia estourou, foi alguma carga? O seu guia,
ele vai te intuir, vai falar, olha, foi uma carga que você pegou e a guia serviu, a guia exatamente trabalhou na questão que precisava ser trabalhada. Aí você pega, junta tudo bonitinho e despacha na natureza. Irmãos, existe guia de várias formas, como eu disse, de semente, que o povo cigano usa muito, essas de miçanga, que são confeccionadas, compradas aí nas casas de Umbanda. Rapidamente, as guias de pedra, que traz as forças da natureza, como traz aqui, enfim. Todas as guias têm poder de realização quando elas passam na mão das entidades espirituais. Agora, para saber se você pode manipular uma guia, você pode ativar a força da guia, você aguarde o nosso próximo vídeo, que eu vou estar ensinando para vocês, ou melhor, vou estar falando para vocês como se deve fazer ou não. Tá? Então fica aqui o meu agradecimento, agradeço a todos vocês, peço que vocês compartilhem, curta, inscreva-se no nosso canal e que os nossos sagrados orixás nos abençoem e até o nosso próximo programa Umbanda Eu Sinto. Que assim seja, o meu saravá a todos.